eu tô aqui com o Diego. Diego, tudo bem? Tudo. Você nasceu aqui em Belém mesmo? Não, nasci no interior de Belém. Como é o nome da cidade? Igarapé Sul. Igarapé Sul. Igarapé Sul. Igarapé Sul. Isso, Igarapé Sul. Gostou da chuva? Tá gostando da chuva aqui? É, tranquilo, tem que gostar, né? Que de onde a gente sobrevive também, né? Se não chover, nós não temos fruto para comer. E se não haver chuva, em muitos lugares não há carne para comer, que vai beber água. Da onde? Então tem que gostar. Diego, você é um poeta. Prazer, querido. Marcílio, ele vai, olha, falar em poeta, Diego, ele vai ler uma poesia aqui pra gente. Marcílio, leia, Marcílio. Como nascem as chuvas. Era meio o dia odioso, afagando o olhar, abafando, sabendo se imprimir, oprimir. Dadivoso aquele mundo, a casa e seu vento. Os olhos, seta, semente, da janela flechavam tudo. O olhar era planta onírica por entre a tarde caramanchão. E em mim uma voz ainda muda, uma água sisuda, sob a tarde e sua árvore cinza crescida, copa de nuvens. A tarde era cúmplice, afagando o olhar, afagando, sabendo se imprimir, permitindo. A tarde era cúmplice, ofertando seu fruto, parindo sua mágoa. Romã para o olhar fênix, que renascia de sua cinza madeira. A chuva era senda naquele dia de selva, quando brotou este grito, quase um caminho. Marcílio, que lindo. Esse é do livro Depois da sede. Depois da Sede. Muito bem. Nunca buscamos as coisas, mas sim a busca das coisas. É um dos versos aqui da Sombra da Ausência do Antônio Moura. Antônio, nessa busca das coisas, eu falei que você está querendo escrever um romance ou já está escrevendo esse romance? Eu comecei a escrever, mas está bem no início ainda, né? Digamos que eu estou tateando as coisas assim ainda. Fica com medo? Não, é uma experiência muito nova para mim, né? Sim. Quer dizer, e são anos e anos escrevendo poesia, então você acaba que eu me flagro várias vezes vendo a prosa sendo contaminada pela poesia. Sim, sim. Né? Mas aí até agora eu não sei se isso é bom ou se não é. Como é que vai ser essa aventura? Agora é interessante falar disso porque, inclusive, eu estava pensando e depois a gente perguntar algumas coisas, fazer umas consultas, porque o centro do romance, ele tem como núcleo o pássaro junino. Né? Não que seja, o pássaro junino, ele é uma manifestação cultural, uma espécie de teatro popular, né? Aqui, e que ele tem uma trama quase surrealista, né? Ele tem uma trama quase surrealista. E eu tomei essa trama do pássaro junino, esse enredo do pássaro junino como sendo o núcleo do romance, né? Só que é uma coisa que ainda está, enfim, eu estou começando a escrever. Mestre Paz Loureiro, eu fiquei sabendo aqui de orelhada, um passarinho, uma garça veio me dizer, que você também tem um romance, não é isso? Sim, mas só foi publicado lá fora esse romance? Sim, é um convite? O romance ele foi publicado aqui em São Paulo. Sim. Mas antes havia já uma experiência de uma novela, que foi uma encomenda feita foi essa novela francesa, que para 5 autores, um do Canadá, um dos Estados Unidos, um da França, um aqui do Caribe, e eu fiquei no Brasil. Então era uma novela sobre uma viagem. Poderia ser no rio ou no mar, eu fiz uma viagem pelo rio. Também no campo da prosa eu tive um período de trabalho de crônica literária e jornal. Eu gostava muito, eu sou também da área de jornalismo, então isso me ajudava muito. Agora, a diferença que eu senti da prosa para a poesia é que a prosa, ele exige uma continuidade enquanto você está escrevendo. A poesia você pode trabalhar como se fosse uma organização de ilhas, mas a prosa é como se fosse uma viagem permanente. Você tem uma estrutura de personagem, você tem uma continuidade da história, um caráter da situação que exige que você esteja bem a par o tempo todo daquilo que está ocorrendo. Porque nós aqui estamos no enredo da chuva, né?
Mostra aqui como é que tá todo mundo se protegendo da chuva aqui. Olha todo mundo se protegendo da chuva maravilhosa. Nos batizando, nos lavando a alma. E também tive experiência de teatro, um tempo estudante. Eu sou de uma geração da única. E nós tínhamos experiência em várias áreas. Estive nas áreas da literatura, na área do cinema, na área do teatro também. Isso ajudava um pouco numa espécie de experiência capaz de permitir atuar em várias áreas. Mas a minha predileta, eu sou produtor com poesia realmente. E pela poesia, eu tive, por exemplo, já 3 livros que foram traduzidos para a Alemanha. Japão também, né? Japão é um livro traduzido para o Japão, e que houve uma coisa muito curiosa. O tradutor de lá, o Kiku Furuno, ele era um poeta que tinha traduzido uma antologia com um poema do Drummond, do Manuel Bandeira, etc. para lá. E esse livro meu que eu traduzi para lá, intitulado Iluminações e Luminuras, que são fragmentos poéticos reflexivos sobre siglos do Japão depois de uma viagem que eu tinha feito lá. Eu procurei fundir um pouco esse nosso civilismo ocidental com aquele espírito reflexivo próprio da poesia japonesa, uma espécie de uma interligação entre eles. Esse livro foi selecionado no final do ano para fazer parte da biblioteca do Imperador. Uma coisa muito gratificante. E tive uma experiência também de traduzir, junto com o professor da USP, um livro de poemas do Wong Wei, que é um poeta chinês de séculos atrás, e que nós fizemos uma tradução a 4 mãos, em que ele fazia a tradução literal e eu aqui dava a forma poética na tradução. Ele verificava se não fugia o sentido, e assim a 4 mãos nós fizemos essa tradução para cá. De modo que eu adoro muito esse passear pelas várias artes, porque eu acho que hoje as artes estão se interligando cada vez mais, e uma contribui para a outra. Por isso a minha poesia também se aproxima muito da dança. Quer dizer, foram poemas coreografados, eu já escrevi diretamente mesmo para ser coreografado, enfim. Opa, Paz Loureiro, você tem algum poema seu decorado que pudesse aqui encerrar o nosso bloco? Um poema? Pode tentar. Tente. Olha aqui, Douglas, não é Douglas? Diego, desculpa, Diego. Ele vai agora ler um poema. Ler não, decorado ele tem no juízo. É o único que eu sei decorar. É o único que ele sabe decorar. Vamos lá. Esse é um poema do livro Pentacanto. Nós somos o caminho que escolhemos. O caminho por onde passo, guarda-me. E eu sou o caminho por onde passo. E embora passe, eu fico no caminho por onde passo, e vai o caminho comigo. Caminho que fica por onde passo. E passa, e passo, ficamos. Mestre, essa chuva está abençoando, essa chuva sabe o que? Está abençoando esse encontro desses poetas queridos que já viramos amigos de longa data. E essa chuva nos batizando, nos abençoando. Agradecer muito ao Antônio Moura, agradecer Marcelo, agradecer Jesus, agradecer a Jesus e a todos. E Diego também. Beijão. Reverbera, até a próxima, Reverbera.